Sasuke, no auge de seu poder, conseguiria vencer o Madara Rikudou? Para muitos a resposta é um grande não, porém para outros o Sasuke teria sim chance de vencer, no caso usando seu Ameno Tejikara e o caminho humano do Rinnegan. Mas será mesmo que com esse poderoso combo o Sasuke conseguiria eliminar o imortal Madara? É isso que a gente vai descobrir agora. E como de costume vamos relembrar os poderzinhos que cada um tinha nessa fase, começando pelo menino Sasuke. E bem, tem uma galera que insiste em falar que o Sasuke não tinha o chakra do Rikudou. Essa galera nega de todas as formas possíveis que o Sasuke tinha recebido metade do chakra do Hagoromo. E para essas pessoas o Sasuke só recebeu o Rinnegan. E pronto, ficou por isso mesmo. Porém, isso não é o que o mangá fala. Segundo o Hagoromo, ele fala que tinha ignorado Indra no passado e agora daria o poder ao Sasuke também. Então, segundo o próprio Hagoromo, ele deu poder ao Sasuke. Depois disso, o próprio Sasuke fala abertamente que usaria o chakra do Rikudou também. Então, amigão, não existe dúvidas, o Sasuke tinha o chakra Rikudou nessa fase. E bem, esse chakra opôs os atributos do menino Sasuke. Antes o cara tinha sido humilhado pelo Madara sem os olhos. O Sasuke só conseguiu acertar um único ataque, e que o Madara ainda defendeu. Porém o Sasuke no auge é outros 500. O próprio Madara elogia a velocidade do Sasuke. Devido ao chakra Rikudou, que é um senjutsu, ele também agora conseguia ferir o Jinchuriki do Jubi. Além disso, nessa fase o Sasuke ganha o seu Rinnegan. E embora não tenha usado todos os caminhos, sim, ele tem os 6 caminhos do Rinnegan. Porém o destaque é o Ameno Tejikara, que consegue fazer o Sasuke trocar de lugar com seu inimigo e também consegue fazer o inimigo aparecer no exato espaço que o Sasuke queira. Então o Ameno Tejikara é extremamente roubado. A tal ponto que o Madara caiu nessa técnica 2 vezes seguidas e ficou literalmente sem entender o que tinha acontecido. A partir daqui o Sasuke também já tinha acesso a seu Susanoo perfeito e o resto de suas habilidades padrões, como Jutsu de fogo, Jutsu de raio como Chidori e também o Amaterasu. Já o Madara, após absorver a árvore divina, se autodeclarou imortal. Lembrando que antes disso ele já tinha sobrevivido a uma porrada que distorceu o espaço e saiu vivo para contar a história. Ou seja, o Madara era extremamente resistente e tinha uma excelente regeneração, além de também possuir as esferas da busca da verdade, que consegue fazer basicamente qualquer coisa, contanto que misture o chakra que está dentro delas. Pode ser anulação de ninjutsus ou até desintegração de matéria. O Madara também possuía 2 Rinnegans, que lhe concedia acesso aos 6 caminhos, e tendo como destaque o poder de suas sombras do limbo, sendo que nessa forma o Madara mostrou conseguir usar 4 sombras de uma só vez, enquanto tinha a 5ª sombra selada. E claro, o Madara possuía o doujutsu máximo da obra, o Rinne Sharingan, que permitiu o Madara lançar o Tsukuyomi infinito em todos os ninjas do mundo. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos quem venceria esse combate entre os dois Uchihas. E bem, tanto o Sasuke como o Madara são ótimos em Taijutsu, porém a verdade é que uma luta desse nível não seria decidida na porrada. Por melhor que o Sasuke fosse em Taijutsu, e por mais que ele tenha ganho aumento em seus atributos físicos, ele ainda assim não chegou no nível do Gai Sensei com os 8 portões abertos. Então, sendo direto, o Sasuke não iria conseguir gerar nenhum dano significativo usando apenas Taijutsu. Qualquer dano que o Madara recebesse, ele iria se regenerar e continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Já as esferas da busca da verdade do Madara não fazem efeito naqueles que têm o chakra Rikudou, então a habilidade de desintegrar seria inútil no Sasuke, assim como o Naruto que tocou nas esferas e nada aconteceu. O Sasuke também conseguiria tocar. E aqui a gente já entra no quesito ninjutsu. No quesito poder de destruição não existe nem sequer nenhuma dúvida que o Madara sai na frente. Se for de sua vontade, ele pode liberar a forma do Jubi, assim como o Jubito fez, e usar a Bijudama, ou simplesmente criar aquela árvore que lança 4 Bijudamas de uma só vez. O Sasuke só teria um poder de destruição nessa escala se ele tivesse com a sua Gedo Susanoo. Aí ele conseguiria bater de frente em poder destrutivo. Porém, se a gente for considerar o Sasuke sem a Gedo Susanoo, ele perde em poder destrutivo. Porém, ainda sai ileso. Com o caminho do Rinnegan, é possível absorver chakra ou ninjutsu de diversas formas. E uma dessas formas é através de contato físico por alguma parte do corpo. Exemplo disso é o Nagato, que absorveu o manto de chakra do Killer Bee só em receber um soco na barriga. Ou o próprio Sasuke, que socou a barriga do Naruto e absorveu o chakra dele. A segunda forma é absorvendo os ninjutsus com todo o corpo, assim como o Madara fez absorvendo o jutsu dos 5 Kages. E a terceira forma é criando essa espécie de escudo em volta de si, como o Madara fez e o Nagato também. E bem, independente da potência de uma Bijudama do Jubi, o Sasuke só precisa usar essa terceira opção que ele sairia ileso. O Madara, a mesma coisa, então mesmo que o Sasuke tivesse a sua Gedo Susanoo e aumentasse o seu poder destrutivo, meio que não ia servir pra muita coisa, porque o Madara também pode absorver tudo e anular o dano em volta
de si. Porém, considerando a Gedo Susanoo do Sasuke, ele ainda ficaria sem chakra primeiro, assim como foi contra o Naruto. Então querer competir no poder destrutivo não seria a solução. Porém, como os dois conseguem anular o dano de ninjutsu destrutivo, então isso também seria inútil. E de agora em diante começa a ficar tudo um pouco mais enrolado. O Madara pode usar o Tsukuyomi em uma única pessoa se for de sua vontade, pois ele usava a lua apenas para amplificar o alcance do jutsu. Porém o Sasuke mostrou conseguir resistir a esse genjutsu. Porém o Sasuke só fez isso dentro do seu Susanoo. Fora dele, a gente não pode cravar que o Sasuke resistiria. Beleza que o Sasuke pode ter usado o Susanoo apenas para proteger o Naruto. Porém a verdade é que as falas referentes a esse feito são bem ambíguas e abrem margens para mais de uma interpretação. Tanto que o Sasuke consiga resistir sem o Susanoo, como também que ele não consiga. E por essa incerteza não tem como cravar que o Sasuke seria derrotado por isso. Então a gente não vai usar isso como critério de vitória para o Madara. Só que o negócio vai ficando ainda mais complicado, porque o Sasuke pode usar o seu combo de Amento-Tekara juntamente com o Caminho Humano. E isso daria certo em um Jinchuriki do Jubi? E a resposta é que teoricamente sim. Embora o Jinchuriki do Jubi possa anular ninjutsus, os poderes do Sasuke nessa fase analisada continham o Senjutsu do Rikudo. Então a capacidade de anular ninjutsu do Madara por ser Jinchuriki do Jubi e usar o Omnioton a gente já descarta. Porém, o Madara que se autodeclarou imortal poderia perder para o Caminho Humano extraindo a sua alma? E a resposta é que teoricamente também sim. Dentro da ficção existem vários tipos de imortalidade. Por exemplo, existem pessoas que são imortais no sentido de que elas nunca irão morrer de causas naturais e nem vai envelhecer. Porém, se alguém atirar nela, ela irá morrer. Então é uma imortalidade no sentido de não morrer de causas naturais, mas causas sobrenaturais podem matar essa pessoa. E aqui o Kakuzu meio que se encaixa muito bem. Se ninguém atacar ele, ele iria viver para sempre. Porém, caso alguém consiga vencer ele, ele pode sim vir a morrer. Existem outros imortais como Orochimaru, que apenas o espírito é imortal, porém o corpo não é, e a pessoa vai trocando de corpo a cada vez que ele fica fraco, enquanto o espírito continua intacto e vivo para sempre. E existem imortais como Ban, de Nanatsu no Taizai, onde nada pode matar o corpo físico da pessoa, nem mesmo se ele for completamente explodido, mas a sua alma pode ser atacada e até ser consumida ou extraída de seu corpo. Ou seja, o corpo é imortal, mas a alma não. E o Madara entra nesse tipo de imortalidade. O Madara provavelmente tinha um corpo completamente mortal, porém o espírito dele ainda era mortal, tanto que ele morreu quando perdeu as bijus. Então sim, o Caminho Humano poderia extrair a alma do Madara. Porém, embora isso fosse possível, o Sasuke conseguiria fazer isso? E a resposta é que dificilmente. O Madara já tinha caído 2 vezes no Amento-Tekara, e em ambas ele ficou sem entender o que tinha acontecido. Porém, depois da última vez, o Madara entendeu como funcionava o Amento-Tekara e também descobriu a sua fraqueza, que era ficar afastado do Sasuke. Então se o Madara quisesse, ele poderia sim ficar afastado e anular o Amento-Tekara. Porém a verdade é que ele não precisaria. Sabendo que o Sasuke tem esse poder e com o nível de reação do Madara e também a sua grande experiência em batalha, ele sempre poderia usar o seu limbo de última hora como substituição e evitar ser tocado pelo Sasuke. Além disso, embora o Caminho Humano seja muito poderoso, ele ainda é um ninjutsu que utiliza chakra para ser usado. Então ele poderia ser absorvido pelo Gakidou assim que entrasse em contato com o corpo do Madara. E não, eu não estou me contradizendo. Agora há pouco eu disse que a anulação corporal de ninjutsu do Jinchuriki do Jubi falharia, porque o Sasuke consegue usar senjutsu. Porém, a anulação pelo caminho do Rinnegan não tem essa fraqueza. Pode ser chakra de biju, pode ser chakra senjutsu, o caminho do Rinnegan absorve e anula tudo, contanto que entre em contato com o usuário. Então até mesmo contra esse poderoso combo de Amento-Tekara e Caminho Humano, o Madara tinha sim várias respostas. E bem, o Sasuke também poderia fazer o mesmo, então o Caminho Humano também seria inútil nele. Então como essa disputa acabaria? E bem, o que ia pesar aqui seria a diferença de atributos físicos. O Madara tinha muito mais chakra, era muito mais resistente e tinha uma durabilidade bem maior, além de uma super regeneração. Então a chave da vitória era o desgaste. Mais cedo ou mais tarde, o Sasuke iria se descarregar, assim como foi contra o Naruto no Vale do Fim. Já o Madara estaria totalmente intacto e pronto para finalizar o Sasuke com alguma habilidade simples, como as estacas do Rinnegan. Uma vez que o Sasuke esteja no limite, fica fácil de finalizar ele, até porque ele não tem regeneração, e assim a vitória seria do Madara.
E meus amigos, como vocês puderam perceber, a vitória sem sombra de dúvida seria do Madara. Porém, ela não seria uma vitória fácil e muito menos rápida, pois o Sasuke tem resposta para quase tudo que o Madara apresentou. A diferença é que o Sasuke não tinha a mesma durabilidade e vigor do Madara, e por isso o vencedor de hoje é o Madara Uchiha. Mas e o Naruto e o Sasuke juntos, conseguiriam vencer esse Madara? Isso já é assunto para outro vídeo. E se não quiser perder mais vídeos como esse, tem que estar inscrito no canal com o sino das notificações ativo. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!